Olá, muito bom dia para você. Uma chuva forte danificou ruas e alagou vários pontos em Patos de Minas neste domingo. E a semana começou com muita neblina e previsão de mais instabilidade. Daqui a pouco os detalhes e você vai ver também. Reforço com a vacina bivalente contra a Covid deve acontecer a partir de fevereiro. Como se inscrever para as vagas remanescentes nas escolas da rede estadual de ensino? Futebol, Cruzeiro empata na segunda rodada do Mineiro. Atlético vence e mantém 100% de aproveitamento. O 30 Minutos começa a partir de agora. O Ministério da Saúde pretende começar a aplicar doses de reforço com a vacina bivalente para a imunização contra a Covid-19 a partir do dia 27 de fevereiro. Essas vacinas aumentam a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. Na primeira fase, a campanha terá foco em pessoas com idade acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na fase 2, ainda sem data definida, a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da fase 3, e profissionais de saúde serão o foco da quarta fase da campanha. Você já ouviu falar ou sabe o que é a agenesia dentária? É o que a gente mostra na reportagem a seguir. A agenesia dentária é a falta de pelo menos um dente, com exceção dos sisos. Pouco comum, afeta cerca de 2% da população brasileira. Até os anos 2000, a gente acreditava que a agenesia dentária estava associada a uma questão evolutiva. Como o espaço intermaxilar foi diminuindo com a evolução, essa ausência ia ser normal, ia ser padrão com o tempo. Hoje em dia a gente descobriu que a agenesia dentária ou anodontia está mais associada a fatores genéticos e não tanto ambientais. A gente precisa dos dois, mas o fator genético é mais dominante. Essa anomalia é dividida em 3 tipos: hipodontia, que é quando falta até 6 dentes; oligodontia, que é a ausência de mais de 6 dentes; e anodontia, que é quando o paciente não tem os dentes permanentes. A agenesia anodontia ela é mais comum nos incisivos laterais superiores, que seriam esses 2 dentinhos, ou nos segundos premolares inferiores, que seriam esses dentes, e nos terceiros molares. São os elementos que a gente mais vê acontecer isso. Juan conta que tinha agenesia. A condição o prejudicava até na hora de dormir. Eu nasci só com 3 dentes cisos e eu precisei remover os 3. Que estava causando muita dor de cabeça, eles estavam desalinhando os outros dentes, aí eu precisei remover todos. Atrapalhava meu sono, até para comer, porque doía bastante. Camila explica que em cada caso há uma forma de tratamento e que o paciente precisa ter no mínimo 18 anos. No caso dos incisivos superiores laterais, o canino, a presinha, acaba deslocando, ela vestibulariza, ela chega um pouquinho para frente, e um dos tratamentos seria reanatomizar, deixar ela com um contorno mais bonito para aparecer o dentinho que teve ausência, ou a gente abre um espaço com ortodontia, com o aparelho e coloca um implante. No caso do premolar inferior, a gente tenta manter esse dentinho em boca por mais tempo, para que não atrapalhe a esfoliação, o nascimento dos outros dentinhos, porque o dente permanente precisa da raiz como direcionamento para nascer, para erupcionar. Então a gente vai avaliar de acordo com o paciente qual o melhor caso para ele, que o prognóstico dele vai ser mais favorável. No caso dos terceiros molares, os sisos, a gente vai avaliar a indicação de extração. A grande maioria dos casos, a gente indica a extração porque o paciente não tem espaço no arco, o que vai dificultar a higienização dele e pode prejudicar os demais dentes. Mesmo quando o dente está incluso, que o dente não apareceu, o paciente não viu, quando a gente percebe, através de exames radiográficos, que a gente vai confirmar esses diagnósticos, nós vamos indicar a extração, porque se o paciente manter um dente incluso, a gente sabe que pode desenvolver algum tipo de tumor. Então, na maioria dos casos de terceiros molares, a gente sempre indica a extração. E no caso dos premolares inferiores, a gente tenta manter para depois colocar um implante e devolver função para o paciente, que a principal busca da odontologia é que o paciente tenha função e estética e seja um paciente satisfeito com seu próprio sorriso.
A seguir aqui no 30 Minutos, a gente mostra como se inscrever para as vagas remanescentes nas escolas da rede estadual de ensino. Que tal começar o mês de fevereiro cuidando da sua saúde? Essa semana, a Clínica Mais Exames está com descontos especiais em todos os exames de ultrassom. Isso mesmo. E ainda com parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão. Ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas, ultrassom de obstétrico, o de abdômen, ultrassom das vias urinárias e muito mais. Então não perca essa grande oportunidade e agende já o seu horário. Qualidade, excelência e compromisso é só na Mais Exames. Ligue 3814-1616 ou no WhatsApp 99862-1616. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Teve início na sexta-feira o período de inscrições para as vagas remanescentes nas escolas da rede estadual de ensino. As inscrições para as vagas que não foram preenchidas durante o cadastro escolar de 2023 no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula SUSEM da Secretaria de Estado de Educação, SEEMG, já estão disponíveis. As vagas remanescentes ficarão disponíveis até o dia 10/2 no site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Esses candidatos podem entrar no sistema e concorrer às vagas remanescentes para estudar na rede estadual de ensino. São os estudantes que não se inscreveram no SUSEM no tempo certo e os estudantes que estavam matriculados em 2022 na rede pública de ensino e que não renovaram sua matrícula. Temos também aqueles estudantes que fizeram sua inscrição no SUSEM no tempo correto, mas que deixaram de efetivar a matrícula. É importante que esses candidatos também entrem no sistema e façam novamente o seu cadastro escolar. O interessado maior de 18 anos ou responsável pelo aluno menor de idade deve acessar o portal do cadastro, preencher o formulário de inscrição e selecionar o tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar. Nesse momento é necessário estar com todos os dados, documentos pessoais, documentos dos pais, os responsáveis, o endereço vai ser solicitado aqui nesse momento e o candidato vai entrar no site e informar todos esses dados. Nós gostaríamos de ressaltar aqui que nesse momento as vagas serão disponibilizadas no sistema, as vagas remanescentes, e os candidatos terão um prazo de 2 dias para comparecer na escola, para efetivar a sua matrícula. É muito importante que após fazer o cadastro, os pais responsáveis ou os estudantes compareçam na escola dentro desse prazo de 2 dias. A Superintendência Regional de Ensino faz um chamamento também para que educadores possam se inscrever no site caso queiram trabalhar como professor do Estado. O site é controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. Esses candidatos que não foram chamados nesse primeiro momento terão a oportunidade aqui de serem chamados nessa segunda rodada. É importante destacar aqui que esses candidatos da segunda rodada online têm o prazo até às 17 horas do dia 30 de janeiro para se apresentar na escola. Houve uma pequena mudança aqui nesse cronograma que ampliou um pouco esse prazo aí de apresentação dos candidatos. Então, os candidatos que fizeram esse processo de convocação online hoje já saberão aí o resultado da segunda chamada e terão até às 17 horas do dia 30 de janeiro para se apresentar na escola. Nas contratações presenciais, a superintendência faz um alerta sobre as mudanças nas regras. Nós temos aqui a questão do edital, a divulgação do edital agora. A legislação prevê o tempo mínimo de 6 horas, então os candidatos devem ficar atentos. Esse edital é gerado nesse prazo mínimo de 6 horas. A gente tinha a questão, esse edital era divulgado com antecedência de 24 horas e a partir de 2023 nós teremos aí esse prazo mínimo de 6 horas no primeiro edital. A partir do segundo edital, o prazo é de 2 horas e a partir do terceiro edital, esse edital é aberto aí com um mínimo de 1 hora e ele fica aberto
na escola, e quem desejar assumir essa vaga deve ficar atento, porque quem chegar ali na escola vai pegar essas aulas. Então é importante que os candidatos estejam atentos no site, porque o prazo para divulgação agora modificou. Todas as informações sobre as vagas remanescentes para alunos e a contratação de professores estão no site da Secretaria de Educação do Estado. As dúvidas também podem ser sanadas pelo telefone da Superintendência Regional de Ensino. O telefone é o 2106-2154, ou ir até a sede, que fica na Rua Dona Luísa, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas. Na sequência aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo. Você vai ver que chuva forte provocou estragos e alagamentos em Patos de Minas. Casa em casa, os agentes vão fazendo o seu trabalho. Retirar água de recipientes, recolher lixo e orientar moradores já virou rotina na vida desses profissionais que, mesmo debaixo de chuva, executam o seu trabalho. O Lira, que é o levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti, apontou um índice de 5,7, considerado extremamente preocupante e bem maior do que o ano passado, que registrou 1,5 em novembro e 3,0 em janeiro de 2022. O Lira, ele é um levantamento rápido do índice de infestação predial do município. Existe uma tabelinha de referência, então que acima de 3,9 ele representa alto risco. Foi o que deu o município de Patos de Minas esse ano, apontou aí 5,7, que há muito tempo não tínhamos um índice nesse nível. Foram encontradas larvas do mosquito na maioria dos bairros de Patos de Minas, mas com maior quantidade no bairro Sobradinho, Brasil, Brasília, Distrito Industrial 3, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Santo Antônio, São José Operário, Várzea e Lagoa Grande. Como principais criadouros, recipientes que acumulam água e colaboram para a proliferação de larvas. Estavam depositados a nível no solo latas, pratos, embaixo de vasos de planta, bebedouro de animais, garrafas, lixo doméstico e construção. Em todos esses locais, de acordo com o Programa Municipal de Combate à Dengue, há a proliferação do Aedes aegypti. E em poucos minutos, os agentes de endemias caminharam aqui pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, já conseguiram encontrar focos, larvas do mosquito, que depois de um tempo podem picar pessoas e, claro, adoecer com a zika, dengue e chikungunya. O trabalho, de acordo com o pessoal da dengue, é preventivo para que não haja uma epidemia este ano. Em alguns locais, os agentes não encontram a larva do mosquito, porém muitas garrafas de objetos nesta época chuvosa do ano podem acumular muita água. A gente passa de 2 em 2 meses recolhendo, orientando e informando. Esse ciclo não é interrompido, são 6 vezes ao ano e a gente trabalha até de forma exaustiva, porque a maioria dos casos de foco é em lixo doméstico, é dentro das residências. A gente fazendo a parte da gente, contribui que não ajunta o mosquitinho da dengue aí para poder prejudicar muitas pessoas, não só no quintal da gente, como do vizinho também. Eu troco todos os dias aguinhas, vem cá, eu falo com ela, joga um remedinho ali, joga. Este ano, já nas primeiras semanas de janeiro, os números seguem assustadores. Em 2022, apenas 7 casos foram notificados pelo município. Já em 2023, no mesmo período, já se aproxima de 200 casos de dengue. Representa um sinal de alerta altíssimo para nós, Nós temos que tomar todas as medidas, cada um tomar as medidas na sua residência, para evitar que tenhamos aí uma epidemia como tivemos em 2022. O Lira ele é realizado em 3 dias, Foram nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, esse levantamento, onde foram visitados 4.000 imóveis em todos os bairros do município. Como ele apontou alto índice de infestação, nós tomaremos algumas medidas de educação permanente, de mobilização social, mesmo para chamar a população para estar vistoriando os quintais, estar eliminando os possíveis criadouros, que foi verificado a presença de muitas larvas, quer dizer também que tem muitos mosquitos por aí, que podem ser transmissores
transmissores das arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A coordenadora pede a ajuda da população para o controle da doença na cidade. São as medidas mais simples que são as mais eficazes no controle de Aedes aegypti, né? Nós recebemos muito chamado aí para realizar fumacê. Não é o fumacê que resolve o problema em si, é a eliminação dos criadores, é não deixar que esse mosquito nasça. Então, se cada morador vistoriar o quintal uma vez por semana, que é uma ação aí que dura 10 minutinhos, é o suficiente para estar eliminando esses criadouros, né? E evitar que esse mosquito nasça. Se por um acaso, né, tiver alguma dúvida, alguma denúncia a ser feita, pode entrar em contato conosco por telefone, é no 3822-9755, que ele também funciona como WhatsApp, né? Nesse telefone os agentes, né, podem tirar as dúvidas e dar as devidas orientações. Depois de uma manhã de sol e tempo aberto, a tarde deste domingo, em Patos de Minas, foi com chuva intensa na maioria dos bairros, o que novamente provocou estragos e alagamentos. A forte chuva fez com que os bombeiros interditassem parte da Avenida Fátima Porto, das 2h40 da tarde até as 3h30. Isso devido ao transbordamento do córrego do Monjolo. Na BR-365, uma árvore caiu e precisou da interferência dos militares. A ponte do Rio Paranaíba ficou neste estado. A água do rio não ultrapassou a ponte, mas deu-se a impressão devido à quantidade que ficou represada na passagem. A Avenida Padre Almir foi outro local afetado pela água, tanto que este bar acabou ficando alagado. Alguns clientes improvisaram e permaneceram no local, colocando pés em cadeiras. Em meio ao tempo chuvoso que deve continuar, o dia amanheceu com bastante neblina em Patos de Minas. O Patense acordou nesta segunda-feira com a paisagem coberta por uma nuvem branca, que em alguns bairros até dificultou bastante a visibilidade. O climatologista Dalberto Vieira explica o que provoca este fenômeno. Tempo estranho, né? Parece que estamos num clima europeu. Pela manhã, formação aí de neblina em alguns lugares mais densas do que outros. O que significa isso? Significa que a condição da atmosfera em que existe uma grande quantidade de umidade, quando nós temos baixa temperatura associada com a pressão atmosférica, faz com que essas gotículas existentes no meio da atmosfera se tornem visíveis. É o que nós chamamos aí de neblina, indica uma alta quantidade de umidade em relação à temperatura, ela se torna visível. Interessante com que essa neblina, essas gotículas, não precipitam sobre a Terra. Elas só vão se precipitar ou depositar sobre superfícies frias. Normalmente isso acontece em função de uma queda de pressão. Nas partes da manhã isso acontecendo é uma coisa não muito comum durante todo o ano. Acontece em algumas épocas do ano. Sobre a incidência e continuidade das chuvas na região, o climatologista lembrou que elas devem passar a ocorrer mais no fim do dia. É que de agora para frente nós vamos ter chuvas continuadas, mas mais no sistema convectivo, mais no final da tarde. A atmosfera é algo dinâmico e continua mudando. Vamos falando sobre ela, sobre as suas mudanças. Pois é, o nível do Rio Paranaíba nesta segunda-feira está em 5,60 metros. O monitoramento do volume de água e a medição é feita pelo Corpo Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura de Patos de Minas. Segundo a orientação dos órgãos, devido à insegurança, ainda não é possível o retorno dos moradores para aquelas casas que ficam nas áreas que são tidas como de risco para alagamento. A semana começa com tempo nublado e instável. Vamos conferir agora os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Os dados meteorológicos do IMET indicam manutenção nas instabilidades no Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, a temperatura máxima nesta segunda-feira chega aos 26 graus. E amanhã, variação de 19 a 27. Em São Gonçalo do Abaeté, de 20 a 30 graus nesta terça. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 27 graus. Em Lagoa Grande, variação de 20 a 28 graus. E em São Gotardo, as temperaturas devem variar entre 19 e 25 graus nesta terça-feira.
Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente fala de futebol. O Cruzeiro empatou na segunda rodada do Mineiro. O Atlético venceu o Tombense fora de casa e mantém 100% de aproveitamento no estadual. A bola rolou pelo Campeonato Mineiro nesse fim de semana, em partida válida pela segunda rodada do estadual. O Cruzeiro empatou com o Atlético em 1-1 no sábado. O Atlético saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo. Vinícius Silva faz jogada pela esquerda, cruza e o Wellington Torrão sobe sozinho e cabeceia para marcar. O Cruzeiro empatou em bola parada na cobrança de pênalti de Nicão, deslocando o goleiro Denivis e deixando tudo igual no Independência. Pois é, na próxima rodada o Cruzeiro encara o América às 16h30 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Coelho venceu o Vila Nova no fim de semana por 2-1. E em Muriaé o Atlético venceu o Tombense por 2-1, mesmo placar, e venceu nessa a segunda consecutiva no Mineiro. Foi um primeiro tempo totalmente comandado pelo Atlético, que tentava abrir o placar com o seu ataque, pressionando o tempo todo. Destaque para o goleiro Felipe, que precisou trabalhar muito, mas a bola só entrou aos 45 da etapa inicial e nem valeu. Hulk faz boa jogada com o Johan, que cruza rasteiro para Paulinho marcar. Mas o atacante estava impedido e o árbitro anulou o gol e o primeiro tempo terminou em 0-0. Mas no segundo tempo o Galo marcou primeiro. Hulk pedala, engana a marcação, faz o cruzamento e Paulinho de cabeça mandou a bola para a rede. Desta vez sem impedimento, abrindo o placar para o clube alvinegro, fazendo o primeiro dele com a camisa atleticana. O Tombense empatou o jogo após Everson dar o rebote e Alexandro aproveitar para deixar tudo igual no placar. O gol da vitória do Galo aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo. Hulk recebe passe de Vargas, a marcação fica pelo caminho e o atacante bate de canhota para fazer 2-1 e fechar a fatura. Um jogo atípico, né? Diferente do que a gente vem sendo acostumado, mas a gente é profissional e tem que estar preparado para esses momentos também. Um jogo com muito calor, né, um horário muito diferente, que a gente está acostumado a jogar, mas o time jogou bem, né, tanto no primeiro tempo, tanto no segundo tempo, criamos bastante oportunidades de gol e conseguimos sair com 2 gols, mas a gente sabe que poderia estar com o placar mais largo. Mas eu fico feliz com o meu primeiro gol também e feliz com a vitória. Feliz, né? A gente sabia que não ia ser fácil, a dificuldade. Eu tinha recebido alguns vídeos do meu assessor do campo, né? Ele falou das condições do campo. E também o horário muito quente, né? Mas é isso, a gente tem que estar preparado para todo tipo de terreno, para todo clima, até porque estamos dispostos a enfrentar isso mesmo, onde a gente viaja, até mesmo em casa. E a equipe do Tombense é uma equipe bastante competitiva, né? Já tinham perdido o primeiro jogo fora contra o Atlético, então queriam ganhar esse jogo, não ia ser fácil. A gente teve a felicidade de sair ganhando e depois tomamos o empate, mas a equipe manteve a mesma pegada e a gente foi feliz. Fazendo o segundo gol, fiquei muito feliz de poder ajudar mais uma vez meus companheiros. Galo volta a jogar na sexta-feira contra o Ipatinga, lá no Ipatingão. 30 minutos terminando por aqui, volta